Olá, a paz do Senhor. Esse é o canal Verdade Renovada e meu nome é Rodrigo Alex. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de nosso Senhor Jesus, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. A minha vontade é que Deus possa e venha te abençoar poderosamente, te cobrir com a sua graça e tirar toda a tristeza do seu coração, porque Jesus é maravilhoso. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Grandioso Deus, amado, eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua santa presença agora, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não é por causa, Senhor, da nossa justiça, não é por causa das nossas obras, não é por causa do nosso merecimento, mas única e exclusivamente por causa do sacrifício bendito de Jesus, teu Filho, naquela cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, derramando o seu sangue, derramando a sua vida, para nos garantir, Senhor, através da nossa fé nele, como teu Filho, acesso à tua santa presença, estando diante de ti. Nos curvamos diante do Senhor, ó Pai amado, Deus eterno, Rei de toda a terra, para louvar a ti, Senhor, e oferecer ao Senhor todo o nosso coração em oferta de amor ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, perdoa nossos pecados e falhas, limpa nossos corações, limpa as nossas mentes, restaura o nosso interior, sara as nossas feridas, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé na tua palavra, nas tuas promessas, que a tua divina graça, Senhor, possa, Senhor, nos guiar e nos iluminar neste dia, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Fecha seus olhos. Amém? Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, ó Deus amado, que venha nos renovar, venha restaurar a nossa esperança na tua palavra, venha nos encher com tua graça, Senhor. Ó Senhor, enche esses vasos, ó Pai. Ó Senhor, enche esses vasos, Senhor, com o teu óleo santo. Enche esses vasos, ó Senhor, com a tua bendita misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que todo mal caia por terra nesta manhã, que todo mal, Senhor, seja desfeito, Pai, pelo teu poder, Senhor, que a tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, repouso neste coração, em nome de Jesus. Oh, encha-me, Espírito, oh, encha-me, Espírito, oh, encha-me, Espírito de Deus. Oh, encha-me, Espírito,
enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor neste momento. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aleluias! Então nós vemos aqui que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, Ele ensina, né? Ele ensinou aos seus discípulos e Ele nos ensina a vontade do Pai através da sua santa palavra. Mateus capítulo 5 diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? A palavra bem-aventurança, ela denota uma situação de extrema alegria, extrema felicidade atingida pelos santos, atingida pelos salvos. É uma mais do que alegria, mais do que felicidade, uma situação muito maior. É um êxtase de alegria atingido por aqueles que alcançam a graça de Deus e recebem de Deus, né, a salvação em Jesus através da fé em Cristo, né, como Filho de Deus. E por causa disso, o Pai derrama sobre essas pessoas, sobre aqueles que se colocam diante dele, essa imensa e maravilhosa alegria que ultrapassa todo o entendimento, compreensão, ciência, sabedoria desse mundo, não é verdade? Então, nós, quando cremos na palavra de Deus, quando nós cremos nas palavras do Senhor Jesus, nós nos tornamos pessoas que têm o privilégio de serem discípulos dele, de andarem após ele. Aqui diz que o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala um pouquinho assim no versículo 23 de Mateus 4, que o Senhor Jesus ali estava pregando por toda a Galileia e curando muitos doentes, curando muitos enfermos. Era uma multidão que ia até ele. Mas o Senhor Deus, ele não enviou Jesus apenas para pregar e para curar, mas ele enviou também para ensinar, para mostrar, né, como mestre, como professor. E nós vemos que existem dois tipos de alunos, né, em todas as escolas, em todas as matérias, que são aqueles que aprendem ou aqueles que querem aprender e aqueles que não aprendem porque não querem aprender. Os que querem aprender, mesmo tendo dificuldade, mas se esforçam, conseguem. Os que não querem aprender por causa de algum problema, alguma dificuldade, eles não aceitam ali, né, não aceitam o ensino e acabam se rebelando muitas vezes, não se desenvolve. E o problema, muitas vezes, não está no professor, mas no aluno. Porque quando nós pegamos aqui o Senhor Jesus e os seus discípulos, aqui diz que, capítulo 5, quando o Senhor Jesus sobe,
né, vê as multidões, subiu no monte, ele se assentou. Ele não estava ensinando ali a multidão, ele estava ensinando os seus discípulos. Os seus discípulos estavam com ele. E entre eles ali estava quem? Judas. E Judas viu, ouviu tudo que o Senhor Jesus fez. E ele ali aprendendo com o Senhor Jesus. Ou seja, o problema não era o mestre, não era o professor, não era o ensino. O problema era o aluno, era Judas. O que Judas fez depois? Judas traiu o Senhor Jesus. Judas trocou o Senhor Jesus por dinheiro, 30 moedas de prata, entregou na mão dos inimigos, não é verdade? Então, o problema não era o professor, o problema era o aluno, era Judas. Então, quem é discípulo de Cristo, quem segue após Cristo, tem que desejar aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender. Então, a palavra de Deus, interessante, que não é só aqui que aparece a palavra bem-aventurança ou bem-aventurado. Em várias partes da Bíblia nós temos, por exemplo, aqui em Deuteronômio 33, 29, está escrito, veja só para você ver, só Deuteronômio 33, 29. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os seus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém? Então, essa palavra bem-aventurado também ocorre aqui no Salmo 84. Só vou ler para você aqui rapidinho. Salmo 84, 5. Está escrito aqui, olha só. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Amém? Então essa palavra que expressa uma grande alegria daqueles que estão na presença do Senhor. E o Senhor começa a ensinar aos seus discípulos. E nós devemos ter sede de aprender da palavra de Deus. Por exemplo, vendo Jesus a multidão, em Mateus 5, Jesus vê, contempla, mas ele ensina para os discípulos, porque os discípulos estavam o quê? Próximos dele, a multidão seguia Jesus, mas a uma certa distância, porque muitos da multidão não queriam intimidade, mas queriam um benefício, queriam um milagre, uma bênção, uma cura. Mas os discípulos estavam mais próximos, tinham intimidade. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus também se cansava, né? Ele se cansava, então ele se assenta e os discípulos se aproximam. E ele passa a ensiná-los, versículo 2, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, na nossa cultura, significa uma pessoa ignorante, uma pessoa inculta, uma pessoa até mesmo desprezível, né? Pobre de espírito. Não é pobre de espírito. Mas aqui não é isso que significa. Pobre de espírito, humilde de espírito, significa aquela pessoa que sabe que precisa da grandeza de Deus, sabe que precisa da misericórdia de Deus, sabe que precisa do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele para que ele possa vencer, viver e andar nesse mundo. Então o Senhor Jesus classifica essa pessoa que sabe que precisa de Deus. Não é como o nécio, o tolo que diz no seu coração que Deus não existe, mas ele reconhece. E aqui diz que deles ou dessas pessoas pertence o reino dos céus, o reino de Deus, porque elas reconhecem que necessitam de Deus. Então nós temos que reconhecer. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na verdade, os que choram são aqueles que choram não por causa do seu sofrimento físico, muitas vezes, mas choram por causa da situação que elas olham, que elas veem com seus olhos, choram por causa, né, de todo o mal que tem visto os seus olhos. Nossos olhos não foram feitos para ver o mal, não foram feitos para ver
o pecado, mas foram feitos para contemplar a glória de Deus. E quando essa glória de Deus se afasta de nós, como humanidade, nós choramos, né? A pessoa tem que chorar pelo pecado, chorar pelo seu pecado, por ele ter falhado, por ele ter errado com o Senhor. Choram de ver tanta corrupção das coisas que Deus Santo criou para ser puras e as pessoas corromperem. Mas aqui diz que o Senhor, Ele vai consolar. Quem vai consolar? O Espírito Santo de Deus. Amém? Vai consolar aqueles que choram. Então, se você chora por causa de uma injustiça, por causa da situação do mundo, chora porque muitas pessoas têm morrido sem conhecer Jesus como Salvador. Quem vai nos consolar é o Espírito Santo. Amém? Quem nos consola é o Espírito de Deus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, a terra não vai ser dada aos fortes, não vai ser dada aos valentes, não vai ser dada como herança aos poderosos que hoje governam o mundo. Mas aqui há uma promessa do Senhor Jesus que aqueles que são mansos, né? Ou seja, aqueles que não procuram a guerra, aqueles que têm um coração quebrantado diante de Deus e Deus ensina a ser manso, eles vão receber como herança a terra prometida. Porque quem vai lutar por eles é o próprio Deus. Aleluia. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a verdadeira justiça, fome e sede, que nós temos visto tanta injustiça, né? Nós estamos vendo tudo ao contrário acontecendo. Então proíbem a Bíblia na escola, proíbem a Bíblia na biblioteca, proíbem a Bíblia nos lugares. Você não pode dar um testemunho, você não pode pregar dentro do ônibus, que é contra a lei, e não sei o que não sei o que. Os cristãos são culpados, isso, aquilo, persegue as igrejas, fecha isso, faz aquilo. Quem é honesto, quem trabalha, é perseguido, né? É humilhado, é maltratado, mas quem rouba, nesse mundo não tem ninguém que socorre o honesto, não tem ninguém que socorre, que favorece o justo, mas quem rouba, quem mente, quem assassina, quem se corrompe e corrompe os outros, esses são tratados com a mão benevolente dos grandes, dos poderosos desse mundo, né? Como diz o outro, aos pequenos o rigor e o peso da lei, mas aos amigos do rei os favores. Então, mas aqui ele tem uma promessa que todo esse estado um dia vai acabar. Você que está assistindo, você vai entender. Isso um dia vai terminar. Essa injustiça, essa corrupção, esses crimes, essa ladroagem, essa zombaria com as coisas de Deus, né? Essa blasfêmia com as coisas de Deus, com as coisas santas, isso um dia vai acabar. Porque aqui fala, eles serão fartos, ou seja, a verdadeira justiça, que é acima de qualquer ministro, de qualquer tribunal humano. A verdadeira justiça celestial, ela vai ser farta para quem tem fome e tem sede de justiça. Basta confiar na palavra de Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a pessoa que tem misericórdia é aquela pessoa que sente a miséria do outro no seu coração, sente a falha do outro, sente em si o peso da dor do outro. Da mesma maneira que ele tem misericórdia dos outros, Deus também terá misericórdia dele. Deus se compadecerá. Uma vez eu estava na rua, no meu trabalho, na rua, uma tarde, um sol quente, e eu estava com os colegas de trabalho e eu vi um homem descendo um morro correndo. Mas eu olhei aquele homem assim, ele estava descontrolado. E ele começou a correr e de repente ele caiu no chão, perdeu o equilíbrio, bateu com a cara no meio-fio, machucou sangue. E do lado dele tinha um casal, um homem e uma mulher, e eles nem olharam, sequer viram. Parados um olhando para o outro, estavam e continuaram. Eu estava a uma certa distância, eu estava quase uns 60 metros, eu corri até aquele homem, levantei aquele homem. Não estou dizendo aqui para demonstrar que eu sou bom, não, nada disso. Mas eu levantei aquele homem, estava com o rosto todo machucado e sangrando.
e tinha uma água, aí meus colegas chegaram, a gente lavou o rosto dele, e eu vi que ele bebia, mas ele tinha crise de epilepsia. Quando atacava ele perdia o controle. Aí chamamos os filhos e levou para... Mas eu fiquei olhando o casal do lado, nem para virar a cabeça para ver. E às vezes nós perguntamos por que o mundo está assim, porque as pessoas estão ficando frias, as pessoas estão ficando insensíveis, as pessoas estão ficando indiferentes, a cada um por si. Mas todo mundo no aperto lembra de Deus. Todo mundo, na hora que está apertando, que está beliscando, ele grita por Deus. Mas se você não tiver tido misericórdia, né? Como é que você vai esperar misericórdia também? Então temos que pedir a Deus para tirar a dureza do nosso coração. Amém? 8, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E um coração limpo é aquele que é lavado no sangue de Jesus. É um coração onde não tem sujeira. Então não tem sujeira do pecado, não tem a amargura, não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem revolta. Isso tudo mancha o coração. E nós hoje vemos, né, tantas coisas terríveis, tantas coisas que inundam e que trazem imundícia para o sentimento das pessoas, né? As pessoas que querem muitas vezes sobressair, passa por cima do outro. Pessoa que quer ter o prazer. O problema do prazer é que ele dura só aquele momento e vai se repetindo e vira um círculo vicioso. Então nós temos que pedir a Deus para limpar nosso coração de todo sentimento negativo, de toda luxúria, de todo pecado. Se você estiver assistindo alguma coisa, seja na internet, na televisão, começou com sujeira, desliga a televisão, não coloca seu coração nisso. Porque se isso entra, uma coisa que a gente fala é o seguinte: se você viu uma coisa, não tem como desver. Tudo que nós vemos fica gravado, entra para dentro da gente. Então, você está vendo um programa, assistindo alguma coisa, começou a trazer uma aparência maligna, tire os seus olhos disso, coloque os seus olhos na palavra de Deus, olhe para o alto, né? Olhe para o alto, porque a sua redenção vem de Deus, vem do céu. Amém? Porque senão você não vai ver Deus. Nós não vamos ver Deus. Eu vejo pessoas aí com o telefone cheio de crime, de assassinato, decapitação, ou então imundícia, pornografia. Se a gente continuar assim, você não vai ver Deus. Se aqueles que, como Moisés, que era um homem de Deus, que, né, o próprio Deus tinha escolhido, ele não pôde ver a Deus, não vou dizer nem ver o rosto de Deus, ele não pôde ver que o próprio Deus disse que o homem que vê a face de Deus morreria. Imagina uma pessoa que está tudo no pecado. Então tira os seus olhos disso, tira os seus olhos de coisas de sangue, tira os seus olhos dessas injustiças. Tem pessoa que fala assim: não, mas eu assisto o jornal, aí o jornal só mostra aquelas porcaria, é crime, sabe, eu não consigo assistir. Ah, matou a criança, aí fica mostrando aquilo lá, fica mostrando o menino que morreu, fica mostrando a mulher que matou o menino, fica mostrando o cara que matou a mulher, fica lá mostrando, a pessoa fica vendo, aí o coração vai ficando duro, aí vai orar, não consegue. Tira seus olhos dessas coisas. Você acha que eles estão passando isso aí à toa? Um amigo meu ficou internado de Covid. Olha pra vocês verem. Quando a gente fala, os outros acham que a gente fala demais. Ficou internado de Covid no hospital. Tava ruim. Dizendo que lá no quarto eles ligaram a televisão. E só o dia inteiro falando disso. O camarada lá internado, falta de ar, só falando de morte. O que eles querem com isso? Então nós temos que o quê? Que vigiar. Amém? 9, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus veio nos trazer paz. Paz para não termos conflito com as pessoas, para não guerrearmos com as pessoas. A nossa batalha não é carnal, é espiritual. Nossos inimigos são espirituais. E as nossas almas são também espirituais, poderosas em Deus para destruir sofismas, né? O Paulo fala. Então a gente tem que lutar no espiritual, não é contra as pessoas, não é fazer guerra, não é caçar problema, não é caçar confusão. Fazer a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tenha paz, né? Tenha paz com as pessoas. Procure fazer paz, seja pacificador. Fuja de controvérsia, fuja de problemas.
porque isso não agrega ao Senhor. Quem faz isso é chamado de filho de Deus, porque o reino de Deus é um reino de paz e de justiça. E aqui o versículo 10 ele faz um paralelo com o versículo 3, que diz que o 3 não diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O 10 também diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqueles que querem a justiça verdadeira e lutam por ela serão perseguidos também. Porque o mundo, esse governo desse mundo é ímpio. Esse governo desse mundo é contra Deus. É contra Deus. Então é um governo injusto, por mais que ele pareça ser justo. E você sabe que é injusto. Por exemplo, você vai no banco fazer um empréstimo. Você pega lá R$1.000. É justo você pegar R$1.000 e pagar 10 mil? É justo? E o banco faz isso, te escraviza, não é verdade? E as leis estão aí apoiando os bancos e ninguém acha ruim. Agora vai lá e deve o banco para você ver. Eles cobram um dinheiro de você, da gente, que a gente não deve a eles, não deve. E suja o nome, e persegue e humilha. Aí vem a justiça e te coloca sem pagar os juros. Não é verdade? Então isso é injustiça. Mas essas pessoas que têm a Deus como seu juiz, elas receberão o reino de Deus. Amém? Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eles fizeram isso com Jesus. Eles perseguiram o Senhor Jesus, eles injuriaram o Senhor Jesus e eles mentiram contra ele, disseram mal contra ele. E ele traz isso para nós. Se por causa dele nós fomos perseguidos, fomos injuriados e fomos alvos da mentira, também nós seremos bem-aventurados por causa do nome de Jesus. Então, se você serve a Deus e tem sido perseguido, tem sido injuriado, tem inventado mentiras com seu nome, não fique triste, mas pelo contrário, se alegre. Porque aqui no versículo 12 ele diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, se alegrem e fiquem felizes. Exultem em Deus, porque o prêmio, a bênção, a recompensa no céu será grande. Porque os antigos profetas, os servos de Deus do passado também sofreram as mesmas coisas. Então nós temos que pegar essa palavra e colocar no nosso coração: Senhor, me ensina a ser pobre de espírito, me ensina a chorar em espírito e verdade diante do Senhor. Me ensina, Senhor, a ser manso. Me ensina a ter fome e sede de justiça verdadeira, Senhor. Me ensina a ter misericórdia, Pai. Senhor, me ensina a ter um coração limpo, limpa meu coração. Me ensina a ser um pacificador, Senhor. Senhor, me dá força para que ao ser perseguido por causa da justiça eu não venha desvalecer. Senhor, me dá força para que quando vier a injúria, a mentira, a perseguição, eu possa me alegrar em Ti, sabendo que a minha recompensa não está aqui, mas está no Senhor. Amém? Que nós não tenhamos os nossos olhares apenas para esse mundo, porque nesse mundo, os que são de Deus, eles serão perseguidos, porque esse mundo está corrompido, esse mundo está perdido. Não pensa que vai melhorar, que vai voltar ao normal, porque não vai ser. Estamos caminhando para um sistema terrível daquele que vai se opor a Jesus. Não pensa que o prefeito, que o governador, que o presidente, que os dominadores do mundo, que eles vão amaciar o negócio. Não vai ficar pior. Vai chegar um momento, eu já disse, que daqui a pouco vai chegar uma supervacina, vai chegar, não pode se falar isso, eu sei, mas vai chegar um chip, vai chegar uma escolha. Então a gente tem que estar aqui na palavra de Deus, preparado mesmo, para você ter força para negar o mal. Porque esse sistema que governa o mundo, ele vem desde Caim. Esse sistema, até da forma das cidades, não foi Deus quem fez.
Não foi Deus. E o reino de Deus ele vai chegar aqui e a mudança vai ser drástica. Vocês verão. Mas que nós venhamos a crer nessa palavra e a obedecer a ela para que possamos viver. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, eu te peço que abençoe esta vida agora, esta casa agora, esta família agora com a tua presença. Repreenda todo o mal, dê forças, ó Pai, para que possamos caminhar diante de Ti. Joga por terra todo o mal, joga por terra todo o levante, joga por terra toda a maldição, em nome do Senhor Jesus. Guarda esta casa, essa vida, essa família. Senhor, cura os enfermos, cura os doentes, cura aqueles que estão afetados, ó Pai, pelas doenças. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia agora, Senhor, desses que estão sofrendo, Pai. Desses que estão sem esperança. Alcança-os, ó Pai. Senhor, que esta casa, esta família, esta vida seja protegida pelo Teu nome, Jesus, e pelo Teu bem precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Estaremos aqui na próxima oportunidade, em nome de Jesus. Na quarta-feira, em nome do Senhor, querendo Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim seja. Amém.